Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos. Tudo bem com vocês, pessoal? Eu estou muito bem, na medida do possível. São 1h30 da manhã, né? Qualquer pessoa normal estaria dormindo neste exato instante. Eu estou falando um pouco mais baixo, né? Afinal de contas é madrugada, né? E há pouco se encerrou o GP, quer dizer, a corrida sprint do GP da China, né? Inclusive a primeira corrida sprint desse ano, né? Das milhares que vai ter nesse ano, né? Bom, para mim foi uma excelente, foi uma corrida assim, para mim pelo menos foi um misto de uma corrida sprint boa, começou muito movimentada, começou muito movimentada, um meio ali muito sem graça e um final muito temático, né? Bom, vamos começar já pela largada, né? Diferente da minha análise, assim, da corrida, eu não vou ficar falando de equipe em equipe, né? Só o que eu achei aqui na minha visão, tá? Dos principais movimentos mesmo da corrida, acho que para mim os principais destaques na minha visão que houve dessa corrida sprint, tá? Para não ficar muito longo esse vídeo, eu não tô afim de fazer vídeo muito longo, ainda mais com corrida sprint, tá? Bom, o Verstappen, né, começou a corrida sprint em quarto, né? Começou sendo ameaçado constantemente pelo Sainz. Eu fiquei até admirado, inclusive, porque a Ferrari parecia ter um ritmo ali melhor. E aí foi indo, e o Sainz ele foi perdendo e tudo. E o Verstappen começou a ganhar ritmo em cima da Aston Martin do Alonso, né, que estava em P2, né? Começou a corrida em segundo, né? Quer dizer, que na verdade começou a corrida em P3, né? Logo nós vamos falar aqui mais sobre alguns aqui, né? E aí ele começa a ganhar vantagem, começa a diminuir a distância dele com relação ao Alonso, ultrapassa o Alonso de forma até simples. O Alonso meio que deixa, né, ultrapassar, né? Ele também não tinha muito o que fazer, né? Eu jamais vou me acostumar com esse lance de piloto deixar o outro ultrapassar, porque não tem como, né? Acho que não há uma relutância, e isso se aplica até mesmo ao Alonso, né, pessoal? Mas fazer o quê, né? Mas enfim, e aí ele ultrapassou o Alonso, né? O Hamilton, na minha visão, até ali estava tendo um ritmo bastante sólido com relação ao Alonso. Gostei bastante de ver assim, inclusive, né? Mas aí ele cometeu um erro, né? Ele estava alguma certa vantagem, digamos assim, do Verstappen. Acho que ele estava 1.5, coisa assim. E aí ele cometeu um erro, né? Ele cometeu um erro na curva mais lenta do circuito, né? Travou a roda dianteira direita, e aí o Verstappen conseguiu obter muita vantagem com isso, né? E aí não deu outra, né? E aí o Verstappen ultrapassa o Hamilton e fica na liderança, né? Mais atrás fica um trenzinho, é aí que já a parte um pouquinho mais chata dessa corrida sprint, que o principal destaque baseia-se no Russell, que largou lá de trás, que foi o único, inclusive, com pneus macios, né? Todo mundo aqui escolheu pneus médios. E o Russell foi fazendo a corrida de recuperação, né? E finalizou a corrida em oitavo, né? Para mim, acho que foi também muito bem, né? E nesse período, o Alonso, ele foi fazendo muito... O Alonso, ele não tinha ritmo, né? O Alonso, para mim, ele não tinha ritmo ali, né? E o Sainz, ele estava alcançando o Alonso, ficou voltas e voltas e voltas, aquele trenzinho, Alonso, Sainz, Pérez e Leclerc, e o Norris de vez em quando ali na meiuca ali, inclusive sobre o Norris aqui, né? Cara, assim, de verdade, eu já falei, assim, talvez eu nunca tenha falado aqui em vídeo e tudo, mas é uma alergia que esse cara tem para vencer alguma porra de uma corrida, né? Inclusive a corrida começa, o Norris, ele é o pole position dessa corrida sprint, tá? Ele largou em primeiro lugar, né? E já na primeira curva, já na segunda curva, o Hamilton dá uma forçadinha assim, e o Norris meio que perde assim, um pouco a traseira do carro,
sai só um pouquinho do traçado e aí, quando vê, ele perde várias posições. E é isso aí, né? E aí ele ficou aqui nesse péssimo sexto lugar. Deixa eu ver aqui. Ele ficou num péssimo sexto lugar, ainda mais vindo de alguém que estava na pole position na corrida sprint, né? Assim, a gente entende, né, que o Hamilton deu uma forçadinha e tudo, mas é uma coisa normal, né? Uma coisa tremendamente normal, né? E aí ele acaba se afobando e tudo, né? Acho que ele deveria ter sido um pouco mais calmo na minha visão, principalmente nas primeiras curvas e tudo, mas enfim, né? Ele finalizou a corrida em sexto, né? Mas voltando ao trenzinho, né? O trenzinho que teve ali, chegou mais ou menos ali nas voltas finais, o Sainz começou a ter muito mais ritmo do que o carro do Alonso, tá? E aí, um derivado momento, o Alonso estaciona, tá? E aí o Sainz consegue obter uma retomada melhor. Só que o Alonso, ele luta fortemente para isso, tá? Uma batalha bem lado a lado, inclusive achava que ia dar alguma merda já naquela hora. O Sainz por fora, Alonso por dentro e tudo. Aí o Sainz ultrapassa o Alonso e aí o Alonso tenta retomar na curva seguinte, né? E com isso ele acaba batendo a roda dianteira direita dele no carro do Sainz, né? E com isso aí, o Pérez, né, que estava atrás dos dois, conseguiu ultrapassar, né? E o Alonso teve um furo no pneu, né? Teve um furo no pneu dianteiro direito. E aí a gente vê a batalha da Ferrari, né? A batalha Leclerc e Sainz ali, né? Os dois disputando ferrenhamente, né? O Sainz, inclusive, faz até uma manobra assim, um tanto questionável e tudo, né? Mas aí o Leclerc, né, que estava mais rápido naquele momento ali, ele vai lá e ultrapassa e fica com a quarta posição. E o Sainz, né, que já estava com o carro danificado, ele acaba ficando em quinto, né? E o Lando Norris, ele tenta ultrapassar o Carlos Sainz, mas não consegue, né? Então, basicamente é isso, né? E aí, a corrida, aí depois disso aí a corrida ficou nisso, né? Verstappen em primeiro, né? E 1 milhão de anos depois, ou seja, 13 segundos depois, em uma corrida de 19 voltas, sendo que na volta, acho que na metade dessa corrida sprint, o Verstappen ultrapassa o Hamilton. Então, assim, é um ritmo, uma humilhação, o ritmo do carro da Red Bull e do Verstappen em relação à Mercedes, né? Quase um segundo e meio por volta, mais lento por volta, né? E 13 segundos depois o Hamilton, né? E o Hamilton, para mim, acho que fez uma coisa que é o que ele tinha que fazer, não tinha muito onde fugir disso, né? O Pérez, para mim, foi muito bem, acho que ele soube se defender. O Leclerc tentou ultrapassar ele algumas vezes ali, só que acabou não dando certo. O Pérez sempre conseguia fazer um traçado ali que impedisse o Leclerc assim, de passar e tudo. Então, e ele se beneficiou bastante dessa briga espanhola entre Alonso e Sainz, né? E aí, vamos ver o que deu, né? Inclusive, nesse exato instante, eu pelo que eu vi, parece que o Sainz e o Alonso foram chamados pelos comissários, tá? Então pode ser que haja alguma alteração de resultado aqui, não sei. Pode ser que alguém perca alguns segundos, não sei o que vai acontecer. A gente nunca sabe, porque é uma inconstância danada que essa FIA é uma piada, né? Uma piada, uma aberração assim que, meu Deus, né? Mas enfim. Então o Pérez ficou em terceiro, o Leclerc ficou em quarto, né? Como eu falei, né? Ele aproveitou, de certa maneira, assim, ele até se beneficiou, né? P7 para P4, né? Então assim, né? E ele ultrapassou o Sainz e tudo ali, tudo. E assim, uma batalha muito ferrenha, né, cara, ali na Ferrari, né? É evidente, assim, que você vê que os dois estão... já não tá aquele clima, né? Só que é o seguinte, eles têm que se lembrar, o Sainz que vai sair da Ferrari e o Leclerc que vai ficar na Ferrari, é que eles precisam, acima de tudo, simplesmente pontuar, tá? Eu acho, assim, que deixa essas briguinhas individuais que vocês dois têm um com o outro, nessa questão, assim, que acho que os dois saem ganhando mais com isso, né? Mas, enfim, foi uma batalha muito boa e tudo.
Mas, assim, qualquer torcedor da Ferrari fica um tanto tenso, porque houve sim uma chance real de alguma das duas Ferraris se enroscarem e de sair da corrida e tudo mais. Então tem que se ter um pouco de cuidado com isso, né? Então quarto e quinto, Leclerc e Sainz, e isso se não tiver alterações. O Norris eu já falei, né? Meu Deus, né? A largada do Norris é péssima, a curva 2 do Norris é péssima, né? E é isso aí, né? Ele vai ter que, cara, nossa, meu Deus, assim, eu acredito, eu falo pra mim assim que o Norris é um excelentíssimo piloto, mas ele precisa melhorar muito ainda em algumas situações, assim, sabe? Precisa demais. O Piastri em sétimo, o Piastri esteve nessa corrida, porque assim, cara, é outro piloto assim que eu gosto bastante. Mas, cara, tá complicado, assim, porque ele simplesmente em ritmo de corrida ele se perde em relação ao Lando Norris. E é inacreditável você estar muito atrás, assim, do seu companheiro de equipe, né? Então, poxa, é decepcionante, né? O Piastri esteve o tempo todo atrás do Norris, né? Quando o Norris esteve ali atrás desse trenzinho, o Piastri estava muito atrás, então ele não conseguia acompanhar o ritmo do Norris, do Leclerc, do Sainz, do Pérez e do Alonso. Então ele tem que melhorar isso, tem que melhorar o ritmo de corrida. De nada adianta ficar perto do Norris, de superar o Norris às vezes em ritmo de classificação, sem que chegue na corrida e tem esse resultado um tanto ruim, né? Mas enfim, né? George Russell em oitavo, para mim, uma baita corrida de recuperação, né? Foi, como eu já disse, o único que o único que esteve com pneus macios. Guan Yu Zhou em nono, excelente resultado, tá? Eu acho assim que foi um resultado muito bom. Embora os dois carros da Sauber se tocaram, né, lá no início, né? Então o Bottas, acredito que foi o Bottas, né, que foi o comprometido, porque a televisão não mostra muito esses caras, né? Então a gente fica meio perdido. Então a gente tem que olhar mais mesmo com base no resultado e tudo, né? E como não teve pit stop dessa vez, é óbvio, né, que a Sauber ficaria um pouco mais à frente, né? A Haas do Magnussen em décimo, o Ricciardo, né, em 11º, acho que o Ricciardo em 11º e Tsunoda em 16º já é uma resposta, né, do Ricciardo, né? Eu acho assim que já é uma resposta, ele que inclusive trocou o chassi, né? A equipe própria dele falou, a gente está trocando porque ele está pedindo, não é porque o outro chassi estava com problema, né? O outro chassi ele correu a todas as corridas iniciais desse ano, né? Mas, assim, não queira, teve já é um começo de um resultado até bom, né? Vamos dizer assim, né? 11º assim, e o seu companheiro de Tsunoda em 16º, né? Então acho que para mim é bastante sólido, né? Assim, pelo menos deu para falar, opa, né? Estou aqui, né? Bottas em 12º, né? Com a asa danificada e tudo, né? Ocon em 13º, né? Para mim, acho que as Alpines até que foram até bem, né? Porque o Ocon em 13º e o Gasly em 15º, né? Acho que para mim, dado que a Alpine hoje é o pior carro do grid, acho que ela foi bem. O Lance Stroll, mais uma vez, extremamente atrás do Alonso, né? Mas assim, é complicado, né, cara? Porque o Stroll, meu Deus do céu, o Stroll, acho que é uma ofensa. Acho que é uma ofensa dizer de que ele não tem a mínima capacidade para estar na Aston Martin, entende? E é um cara assim que estraga muito os planos para a gente ver com dois companheiros de equipe de alto nível ali na Aston Martin, tudo. Esse cara estraga isso, né? Ele é aberração, assim, vamos dizer assim. O Lance Stroll que em 14º, o Alonso que estaria, né? Não fosse os problemas que o Alonso teve com o Sainz, o Alonso em terceiro e o Stroll em 15º, né? Então, poxa, não é possível que essa diferença toda, é muita incompetência, assim, de um piloto, né? Ou excesso de competência de um lado, ou incompetência do outro, né? Eu falo que é as duas coisas, né? O que mais? O Gasly em 15º, né? Um bom resultado. Tsunoda em 16º, um resultado ruim pro Tsunoda, tá? Ainda mais com o Ricciardo em 11º, né? Alexander Albon em 17º, Logan Sargent em 18º, as Williams sumiram do mapa aqui nessa corrida.
O Nico Hülkenberg em 19º, tá? Eu não estou lembrado de algum evento que aconteceu com o Hülkenberg, pode ser que tenha tido algum dano, não estou lembrado exatamente agora, mas em 19º, né, um resultado muito decepcionante para ele, e o Alonso é o único que abandonou, né? O único que abandonou essa corrida sprint. Mas é isso aí, pessoal, assim, falei bem resumido, tá? Falei, assim, o arroz do arroz com feijão, tá? Mas é isso aí, meus pensamentos. Foi uma corrida ok, né? Assim, foi uma corrida movimentada no início, ruim, entediante, né? Assim, eu acho que nem mesmo quando as locomotivas ainda estavam em alta, lá na década de 30, tinha tanto trenzinho quanto se tem nessa Fórmula 1 de hoje, né? Que essa porra desse DRS, né? E todo mundo administra com a asa, o DRS do outro, assim, utiliza o piloto da frente para usar a asa móvel e tudo, e fica esse trenzinho de bosta, né? Atrapalhando a qualidade das corridas, atrapalhando e tudo. Então é algo abominável esse DRS, mais uma vez estragando tudo, né? E aí, uma corrida bem agitada ali no finalzinho, né? Mas é isso aí, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa minha análise, vamos dizer assim, né? Dessa corrida, né? É isso aí, pessoal. 1h45 da manhã, daqui a pouco tem classificação, né? E aí amanhã tem a corrida às 3 da manhã, né? Meu Deus, cara. Isso tem que acabar, essas coisas de madrugada, meu Deus do céu. Isso aí destrói o sono da gente, né? Destrói o sono da minha família aqui também. Nossa, é um inferno. Mas enfim. Mas é isso aí.